Boa noite a todos. Hoje estamos recebendo no Bom Dia Entrevista Manuel Antônio Gomes, que é natural de Campinas do Sul, advogado formado pela UPF, com pós-graduação em gestão empresarial na mesma universidade. No entanto, ele tem um gosto especial, que é pela história, e vem desde muito tempo buscando resgatar a história de Campinas, da região, enfim, de todo o norte do estado. E recentemente ele lançou um e-book, um livro digital, que revela a história da colonização na região do Uruguai. É sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Boa noite, Manuel. Boa noite, Salos. Boa noite aos telespectadores do Bom Dia. É uma satisfação estar aqui e representar, inclusive, a região de Campinas e contar uma história nova hoje, uma história interessante, que a gente vai abordar na sequência. Pois é, o livro A Ancestralidade das Campinas, um lançamento do CTG Rodeio da Querência, né, com a sua participação enquanto pesquisa e autoria do texto, e ele traz, para que nós tenhamos uma ideia da dimensão desse conteúdo e do que ele revela. A partir do trabalho do Manuel, a gente fica sabendo que uma das primeiras alforrias de negros do Brasil teria acontecido na região de Campinas do Sul. Manuel, como é que surgiu a ideia do livro e como é que o senhor descobriu esse episódio que está na história do Brasil, né? Sim. Tudo começou com... Eu há muito tempo pesquiso história, né? Como você mencionou, eu cursei a faculdade de História, não concluí o curso, mas fiz as matérias de História propriamente ditas, né? E sempre fui um apaixonado por História. E aí eu venho há anos fazendo um resgate fotográfico e da história da região, principalmente de Campinas do Sul, da onde eu sou natural. Eu resido em Passo Fundo, mas tenho negócios aqui na região, tenho um escritório de advocacia aqui em Erechim, inclusive, e negócios da família, do agronegócio em Campinas do Sul. E essa minha paixão por história fez com que eu sempre fosse atrás disso. Até há um ano atrás, mais ou menos, na parede externa onde tem a cooperativa, o Banco Sicoob, foi retratado algumas figuras de edificações que não existem mais, mas que pertenceram ao início da colonização em Campinas do Sul. Tá? E aí, com isso tudo, fui buscando essas fontes, as informações, e o CTG me convidou. Manuel, nós temos um projeto, e até é um e-book, mas eu tenho aqui uma impressão dele, depois eu vou lhe entregar. Obrigado. Isso. E aí eu fui procurar fui um pouco além e tentar localizar algumas coisas que interessassem para a gente saber, porque desde que eu era menino e aluno lá em Campinas do Sul, a gente aprendia a história assim, veio a ICA, né, a English Colonization Association, comprou a fazenda Quatro Irmãos, trouxe os judeus, depois abriu para os imigrantes lá no final dos anos 20, e aí se formou a comunidade de Campinas do Sul através dos italianos, dos alemães, poloneses, os caboclos que estavam lá também. Mas enfim, e antes disso? Essa era a minha dúvida, né? Antes disso. Então aí eu fui buscar e consegui, através de uma vasta bibliografia, principalmente no Paraná, porque quem abriu a região ali foram os paranaenses, os tropeiros. Eram paulistas porque o Paraná não existia, mas posteriormente eles participaram da emancipação do Paraná, da região de Lapa, e eles foram os primeiros que vieram morar. A colonização iniciou, e aí que é interessante, Salos, é a colonização do Alto Uruguai. Estamos falando em 1854, após a abertura do Goiôem, para abrir uma passagem para as missões, para tropear o gado. Os tropeiros começam a ocupar os campos nas margens do rio Passo Fundo, na região das Missões, que é lá do oeste, e do lado leste do rio Passo Fundo, que é a região de Campinas do Sul. Muito, muito interessante. E aí o senhor foi desenvolvendo o seu trabalho e descobriu que, claro, não foi a primeira alforria, elas aconteceram paralelamente, teve participação de Dom Pedro, né? Sim. Me conta essa história, porque isso foi o que mais me chamou a atenção na leitura do material. E até porque assim, apesar da riqueza dos outros elementos, sim. Mas isso foi um fato que eu sequer imaginava que pudesse ter acontecido aqui. Sim, e tem mais novidades aí, até além dessa questão dos negros.
Então eu vou passar um pouquinho da família dos Santos Pacheco, eram 4 irmãos, né? Quando a gente fala em Fazenda Quatro Irmãos, a gente não pode confundir a Fazenda Quatro Irmãos, que hoje é município de Quatro Irmãos, e nem o período da Ica, que trouxe a colonização e a vila de Quatro Irmãos. Estamos falando da Fazenda dos Quatro Irmãos. Anterior a tudo isso. Anterior a tudo isso, da época de Dom Pedro II. Estamos falando lá em 1854, 1856... Um dos 4 irmãos foi assassinado numa invernada ali em Campinas do Sul, que existe até hoje a região, que é a região dos Três Cerros. Então, é muito rica essa história, muito rica. E talvez o mais importante dos irmãos, que era o Davi dos Santos Pacheco, um tropeiro muito rico, a família toda muito poderosa financeiramente e culturalmente. O irmão mais velho, José, era juiz de direito. Imagina juiz de direito naquela época, né? Ser juiz de direito nos anos 1800. E aí, todos eles com poderio político e financeiro. Davi ajuda a emancipar o Paraná. Davi dos Santos Pacheco ajuda a emancipar o Paraná. Eu estou dando uma pinceladinha para poder chegar lá, tá? E aí a gente chega, ele emancipa o Paraná e foi o primeiro governador, primeiro vice-governador, que seria, na época era vice-presidente da província, hoje vice-governador do Paraná, Davi dos Santos Pacheco. E aí ele tinha uma influência política muito grande, havia passado pela Guerra do Paraguai como um voluntário e montou uma tropa, porque precisavam de tropas para guerrear contra o Paraguai, ele montou uma tropa com mais de 100 homens por conta própria. Financiou, para ajudar Dom Pedro, muito amigo de Dom Pedro II. E como havia escravidão na época, ele era a favor do abolicionismo, abolicionista. E aí o que acontece? A pressão era muito grande nos anos 1860, 70, até chegar em 88 com a Lei Áurea, com a assinatura da lei pela Princesa Isabel, mas a pressão era muito grande em cima. E aí, o que ele faz? Ele residia em Lapa, próximo a Curitiba, e aí ele recebe a comitiva imperial. Dom Pedro, toda a realeza, com as pessoas mais importantes do ministério, para um jantar na casa dele. E aí, nesse jantar, ele comenta que estava insustentável manter a escravidão. E ele, como exemplo, naquela noite do jantar, ele alforria os escravos das suas 3 fazendas. E quais eram as 3 fazendas? Uma em São Paulo, uma no Paraná e outra no Rio Grande do Sul. E a historiografia traz a fazenda é dos 4 irmãos em Passo Fundo, porque na época pertencia a Passo Fundo. Sim. Certo? Erechim vem em 1908 como vila e 18 como município. Isso era Passo Fundo. Porém, toda essa parte que ele ocupava da fazenda dos 4 irmãos era a região de campo, era a região leste do rio Passo Fundo, onde tinham as campinas, chamavam-se Campo Bonito na época. E aí ele liberta os escravos das fazendas, e uma das fazendas é a fazenda dos 4 irmãos na região de Campinas do Sul. Qual é a localização dela hoje? Hoje ela abrange... a fazenda? A né? fazenda ela abrange 8 municípios. Até no e-book aparece como ela era na época e como ela era hoje, né? Ela abrange os municípios de Paulo Bento, 4 Irmãos, Jacutinga, Campinas do Sul, Cruz Altense, Entre Rios do Sul, um pedaço de Erebango e um pedaço de Ipiranga do Sul. Para te teres uma dimensão da extensão territorial, né? Isso, muito grande. Porém, naquela época, o que era ocupado eram os campos. A região de mata era mais ou menos a meio, um pouquinho mais de campo e um pouquinho menos de mata, uns 55% a 45%, mais ou menos. Mas, enfim, vamos dividir meio a meio. A região ocupada era a região das Campinas, e elas ficavam praticamente, toda aquela região onde tem Cruz Altense, Campinas do Sul, hoje Jacutinga, e também o município de Quatro Irmãos. Aquela região era a região que interessava aos tropeiros. O mato, para eles, na época, não tinha interesse. Pós-alforria, o senhor conseguiu identificar o destino dessas pessoas? Isso é interessante, que na pesquisa vai se descobrindo. Então, no Rio Grande do Sul,
A primeira fazenda a alforriar, quando a gente fala alforria, é em massa. Não, porque existia Sim, alforria pontuais. Pontuais daquele que cuidava a casa, de um fazendeiro em determinado lugar, o próximo de algum outro fazendeiro. Em massa, ele alforria todos. E aí, o que fazem os escravos numa fazenda que não tem nada? Eles não têm nada, eles têm a roupa do corpo. Então, o que acontece? Eles se juntam, são várias invernadas, né, que compreendia essa fazenda. Você imagina, na época, 91 mil hectares. Depois vem aí que compra um pedacinho, aumenta para 93, quando ela vem colonizar. Mas 91 mil hectares é um belo do latifúndio. Aí eles se juntam, os escravos, os ex-escravos, então, a partir de então, né, 1880, 8 anos antes da Lei Áurea. Então, o que acontece? Eles se juntam e vão residir num mato, numa região que tem uma água, numa sanga, que posteriormente é chamada de sanga das crioulas. A palavra crioulo, como a gente já sabe, são negros, né, escravos nascidos no Brasil. Então existia o africano, que vem da África, o crioulo era aquele que nascia no Brasil. É coincidência o nome da linha crioula em Campinas? Sim, sim. E isso, eu sou da região, e o meu pai foi um dos primeiros moradores da região, e eu indagava muito ele já faleceu, enfim, por que linha crioula? Aí ele me dizia, na visão dele, no início dos anos 50, que quando ele comprou a área ali, ele passava e tinha umas negras, né? Essa é a forma que se falava, tinha umas negras que lavavam roupa na sanga das crioulas. E a sanga das crioulas, ela praticamente acabou, tem um pedacinho dela, porque veio a barragem do Rio Passo Fundo e acabou encobrindo ali. E o que acontece? Mas não é à toa, Salos, porque no primeiro mapa, que é da fazenda, existe após a abolição, 1880, se criou o Rincão das Crioulas, que era onde os negros alforriados acabaram indo morar. Posteriormente, já na década de 40, 1940, com a criação do município de Erechim já, e Campinas sendo um distrito, chamava-se Passo das Crioulas. Inclusive foi construído um município lá, o município construiu lá uma escola homenageando um negro, né? Henrique Dias. Sim. Isso está aqui no Arquivo Histórico de Erechim. E posteriormente daí linha das crioulas e hoje linha crioula. Não há mais negros na atualidade. Manuel, como o senhor falou, a tua pesquisa é constante e abarca uma série de aspectos, fatores, enfim. Tem algum próximo projeto já em vista? Transformar isso num livro, né? Por enquanto ele é um e-book. Eu estou com todo o material que eu fui buscar na USP, na Universidade Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, do Oeste Catarinense, a questão do índio Condá, que também residiu na fazenda, inclusive o assassinato de um dos irmãos Santos Pacheco foi cometido pelo genro dele, Pedro Nicaf. Toda essa história toda, ela é muito vasta. Então, o projeto é transformar isso num livro. E os pontos principais que a gente abordou, que eu acho muito interessante, é que ali na região de Campinas do Sul, nas Campinas de Campinas do Sul, foi a primeira região a ser colonizada no Alto Uruguai. Ali na região de Campinas do Sul, nos campos de Campinas do Sul, foi a primeira fazenda a alforriar escravos em massa no Rio Grande do Sul e as 3 primeiras do Brasil. Isso é muito interessante, isso é um marco, né? E a gente vai buscar mais dados, mais informações. Inclusive estou indo a Lapa no próximo mês para visitar um museu lá e buscar mais documentação da família Santos Pacheco. Para quem é apaixonado por história, reconhece a relevância, né? Olha a riqueza do que que o senhor pode apresentar, né? Inclusive há historiadores, né? O senhor tem participado de encontros em universidades levando esse tema. Agora eu, inclusive com a ajuda de professores da Universidade Federal da Fronteira Sul, da URI, da UPF, a gente está agora numa busca, porque para Passo Fundo já existia escravos lá, agora aqui na região de Erechim não se falava nisso. E eu falando com uma professora que me inspirou muito no livro, me ajudou muito, a professora Gritti, e ela disse, olha Manuel, isso é muito importante. E eu estou inclusive
com a ajuda dela e de outros professores, buscando mais informações, coletar mais material para que isso se transforme num livro, realmente, né? E não só um e-book, que já foi o primeiro passo. Agradeço demais ao CTG ter proporcionado isso e utilizado, inclusive, uma lei que ajuda muito a cultura, né? E que nos proporcionou também trazer isso para a região. Lei Aldir Blanc, né? Isso. Bom, Manuel, com certeza o senhor volta quando tiver o livro, vai longe, porque o trabalho de pesquisa, eu imagino que o senhor vai encorpar o teu, já é riquíssimo, agora o senhor vai nas minúcias, né, e vai agregar elementos. O senhor já é nosso convidado e, de qualquer maneira, parabéns, tá? Eu acho que é muito importante quem faça esse trabalho de resgate, especialmente nesse tempo que a gente vive. Eu acho que a gente tem que entender as coisas para ver onde elas podem dar, o que elas já deram, né, com muita responsabilidade, com muita calma e com muita responsabilidade no sentido do trato da informação. Com certeza. Muito obrigado ao Bom Dia, a todos que se importam com a cultura. Eu acho que, como você falou, a gente vive num momento muito difícil, de ânimos acirrados, e acho que a gente não pode esquecer que a história nos conta outra coisa, e nós vamos buscar a história não só da região de Campinas do Sul, mas a história do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? E apenas para concluir, a construção da memória ela deve ser constante. Construção da memória. Eu falo isso porque, como eu tenho a oportunidade de fazer assessoria de imprensa para o Museu do Holocausto de Curitiba, que é um tema que também o senhor conhece, enfim, eles batem muito nisso. A construção da memória é diária. A gente tem que reforçar, trazer o assunto e abordá-lo com propriedade. Com certeza. Inclusive, estou com o teu presente aqui do seu livro. Com muita atenção, vou ler. E vou lhe entregar aqui uma impressão do e-book. Tá bom. Tá? Que fica no jornal. Enfim. Muito obrigado. Eu agradeço. Grande abraço, Manuel. Boa noite a todos.